Fala meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre marketing. Quero falar como que funciona o marketing para você que não tem muita familiaridade com o tema ou que já ouviu falar, mas que não sabe muito bem o que é. Se alguém te perguntar o que é marketing, você sabe explicar? Vou tentar esclarecer essas dúvidas para você, até para que você saiba como é que funciona e se por acaso tiver um negócio, tiver que fazer as suas estratégias de marketing, sabe exatamente aquilo que está falando, sabe exatamente aquilo que está fazendo para fazer bem feito. Sobre marketing, tem muitas definições que podem ser atribuídas a diversos autores. Muitos deles vêm da parte econômica, administrativa, então usa muitos termos difíceis para quem não está acostumado, e é por isso que eu sempre gosto de explicar o que é marketing usando uma frase de um professor meu, que é o Rafael Rez. Para ele, marketing é quando você, através do seu produto ou serviço, você consegue solucionar um problema, um desejo ou uma necessidade do seu cliente, gerando lucro para a sua empresa ou para você, se de repente você for um prestador de serviço, um empreendedor individual, alguma coisa nesse sentido. Quando você oferece aquele produto que você vende, seja você um revendedor de algum produto, então você pode de repente ter uma mercearia, uma padaria, uma loja de roupa, enfim, qualquer ramo em que você venda algum produto ou que você venda o seu serviço. Então, de repente, você é um eletricista, se você for um borracheiro, por exemplo, você vende um serviço, tá? Então, existem muitas categorias, muitas profissões e todas elas precisam do marketing. Então, quando você pega o seu produto ou aquilo que você vende e oferece para essas pessoas, soluciona principalmente um problema que elas têm ou um desejo, de comprar alguma coisa ou de fazer alguma coisa e você faz esse tipo de trabalho. Então, de repente, a pessoa tem um desejo de ter móveis planejados. Se você é um marceneiro, você vai atender esse desejo. Ou uma necessidade. São coisas diferentes, o problema, a necessidade e o desejo, mas todas elas englobam ali no marketing e você faz tudo isso através do seu trabalho, através do seu serviço ou através do produto que você vende e isso gera lucro para você ou para sua empresa, claro. O marketing ele é muito mal falado por aí. As pessoas tendem a colocar como se fosse uma coisa ruim, como sempre usando termos pejorativos, alguma coisa de que assim, isso aí é marketing, como se aquele produto ele não fosse bom o suficiente e só algumas estratégias fazem com que ele se venda ou que engane outras pessoas. Até existe, claro que existe isso, mas é muito mais difícil você vender um produto que não serve para ninguém, que não tem utilidade, que é uma grande enganação, do que você vender realmente algo que é bom. Então, o marketing são algumas estratégias que o profissional usa, ou que o dono de uma loja usa, ou que o empresário, enfim, a pessoa que está colocando essas estratégias, colocando querendo fazer o marketing, vamos dizer assim, ele é tudo isso usado para que aquele produto ele se venda, para que você crie um relacionamento, enfim. A gente tem que deixar de lado um pouquinho esse termo pejorativo, principalmente quando a gente fala marqueteiro, a gente já automaticamente começa a pensar na questão da política, e quem mexe com campanhas, enfim, porque foi um termo muito usado, é um termo que sempre está na mídia relacionado a esses problemas de corrupção, essas coisas. Claro, são profissionais que estão fazendo um trabalho eventualmente, ou muitas vezes está sim fazendo um trabalho errado, mas que o problema não é o marketing, o problema são as pessoas que estão utilizando essas estratégias, estão utilizando essa ferramenta para fazer coisas ruins. Então, eu não sei se em outros países é dessa maneira, mas aqui no Brasil a gente sempre teve não sei se sempre teve, mas a gente tem essa noção de que o marqueteiro é alguém que faz algo ruim, que mexe com coisas que tenta enganar as pessoas, tenta colocar produtos que não servem para nada, Não é bem assim. Então é interessante a gente saber como é que funciona, até para a gente não fazer uma generalização e não achar que um produto ou um serviço que ofereceram para a gente e que vende muito e que serve para várias pessoas, ele é ruim só porque algumas pessoas ali, a empresa ou uma equipe utiliza de estratégias para promover esse produto, para fazer ele melhor para você que usa esse produto ou serviço, tá? Então tudo isso é para o bem do consumidor. Na verdade, o marketing serve para isso, Ele pega
as necessidades de uma outra pessoa que você quer atender, que você quer vender e transforma, é uma relação, é um relacionamento, transforma tudo isso em algo que vai agradar o outro, né? Então a gente tem algumas questões relacionadas ao produto, a gente tem questões relacionadas ao preço, a gente tem questões relacionadas à praça, que é onde o produto vai ser distribuído, e a gente tem também algumas questões relacionadas à promoção, que a promoção é promover o produto, né? A gente ouve assim, nossa, vai fazer uma promoção. A promoção é o quê? Você pegar um produto, tá? Que ele tem um preço atrativo, normalmente as empresas fazem isso, eles promovem um produto que está com um preço atrativo para chamar o cliente ali para dentro ou para fazer com que o cliente compre, indo na loja ou não, sendo físico ou não. O Kotler, Philip Kotler, que é um dos marqueteiros mais famosos, ele está por aí faz muito tempo, já é um senhorzinho de idade, mas é um cara que manja muito disso aí. Ele criou o conceito dos 4 P's, que hoje em dia ele é utilizado de outras formas, mas a base dele é sempre a mesma. Foi isso que eu acabei de falar para você. É o produto, o preço, a praça e a promoção. Eventualmente as pessoas mudam essas palavras ou faz algum tipo de adaptação, porque esse conceito é um conceito antigo, então ele foi criado há muito tempo, então é natural que ele sofra alguma transformação nesse período, assim, né? A gente pode dizer, mas é algo que ele é atual. Se a gente pegar a base do marketing, é importante que você saiba disso, até para que você crie as suas estratégias, né? Mas é muito importante que você saiba pelo menos esses 4 P's para você entender de fato como é que funciona o seu negócio. Então agora eu quero falar para você um pouquinho para que serve o marketing, tá? Eu te falei lá o que é o marketing, dei uma definição, falei dos 4 P's. Agora eu quero falar para você para que serve o marketing, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro da sua loja, aquela loja que você tem ali, uma loja de bairro, não tem problema. Você pode utilizar essas estratégias. Isso não é exclusividade de quem tem muito dinheiro, de empresas muito grandes. Não, se você aprender como é que funciona tudo isso aí, você pode sim se utilizar dessas estratégias, tá? Então, para que serve o marketing? Ele é para atender o seu cliente, tá? É para criar um relacionamento entre você e seu cliente. Então, o que eu falei lá dos 4 P's, a gente pode pegar o produto, né, como um exemplo. Então, o que acontece? O seu produto ele tem que estar de acordo com aquilo que o seu cliente quer. Não adianta você vender roupa, né? E o estilo de roupa, sei lá, pode ser um estilo mais conservador, roupa masculina, algo mais conservador, assim, camisa polo, terno, alguma coisa assim. Então você vai fazer toda a comunicação do seu negócio, o preço tem que estar de acordo com aquele nível, aquele público que você quer atender, as promoções, né? Promover esses produtos e o produto tem que ser de acordo com aquele perfil de cliente. Então o marketing serve para isso, para você pegar o que você vende e direcionar para aquelas pessoas que realmente possam atender ou que possam comprar de você esse produto, tá? Não adianta você querer atingir todo mundo. Ah, não, eu tenho uma loja, eu vou vender para todo mundo. Não vai, não caia nesse erro de querer vender para todo mundo, porque é cada vez mais nichado, vamos dizer assim, as coisas, né? É um termo que usam muito, que é o nicho, né? Então, as roupas conservadoras, igual a gente está falando aqui, de homens mais velhos, talvez existem vários perfis de pessoas ali dentro que gostam de coisas muito variadas, tá? Pode ser relacionado a preço, pode ser a qualidade do produto, pode ser relacionado à cor, por exemplo. Então, é muito importante que você conheça o cliente que você quer atender, o que ele espera de você e você, de fato, atender esse cara de maneira que você possa agradá-lo. Então, só para a gente dar uma recapitulada, como que funcionava o marketing antigamente? Como é que funcionava essa relação das pessoas das empresas com as pessoas? As empresas criavam os produtos e elas iam depois tentar vender esses produtos. Elas não ouviam o cliente. É muito antigo, coisa de 100 anos atrás, talvez até mais. Então o que acontece? Hoje em dia inverteu essa lógica. As empresas elas prestam muito mais atenção nos clientes para fazer produtos de acordo com aquele cliente que ela quer atender. Então os produtos eles não são personalizados porque cada pessoa gosta de um jeito, mas o que acontece? A gente pega
as empresas pegam grupos de pessoas. Então, se você vende roupas masculinas, você vai pegar um grupo de homens, né, de pessoas que têm gostos muito semelhantes, muito parecidos, que gostam daquele tipo de roupa, que tem talvez hobby, né? Uma personalidade um pouco parecida. Então você vai fazer tudo direcionado a isso. Então o que acontece? Recapitulando, o marketing antigamente fazia o produto e tentava vender. Hoje as empresas ouvem o cliente para depois tentar oferecer a melhor solução. Então não adianta você comprar um monte de tipo de roupa e tentar vender para todos os caras, não. Você vai fazer o quê? Você vai olhar o seu perfil de cliente, ver o que o cara gosta, prestar atenção na maioria, né, dos clientes que você atende, para que você seja certeiro, para que você compre as roupas de acordo com o que aqueles clientes gostam. Então o que acontece? O marketing serve para isso, é para criar esse relacionamento. No fim das contas, a ideia é vender. A ideia do marketing é gerar lucro para você, para sua empresa, você fazer todas essas estratégias, pensar tudo isso, para que no fundo você venda. É essa a finalidade, o objetivo final. Mas nesse meio tempo a gente precisa criar esse relacionamento. Então tudo isso que eu tinha falado para você lá atrás, do preço, da praça, da promoção, do produto, é muito importante que você preste atenção nisso, que todos esses elementos eles estejam em conformidade, eles estejam conversando para que as pessoas olhem o seu produto e você tenha um produto de acordo, o preço seja de acordo com aquele tipo de cliente que você quer atender, porque não adianta você querer atender um cliente de baixa renda com um produto de alta, né, com alto custo, vamos dizer assim. Ele pode até querer comprar aquele produto, mas ele não vai conseguir, tá? O contrário também, existem alguns clientes que eles não querem comprar nada barato, eles querem algo de qualidade. Então você precisa prestar atenção para que você ofereça a melhor alternativa para aquele cliente, tá? E que ele consiga se satisfazer, né? Então não necessariamente ele quer pagar barato, ele quer um produto de qualidade, ele quer um preço que seja justo, né? Ele não está ligando muito para isso, mas ele quer que seja uma loja bem localizada, ele quer que você promova esse produto para que ele chegue até você. Então de repente fala, poxa, eu vi uma promoção, eu vi um anúncio, me mandaram alguma coisa aqui que eu gostei dessa loja. Então o cliente vai pensar dessa maneira. O marketing ele serve para fazer esse tipo de relacionamento, de tentar entender o cliente para que você, como empresário, você como empreendedor, você como vende um serviço, tudo isso que eu falei, dando como exemplo uma loja de roupas, mas você pode adaptar exatamente aquilo que você vende. Tá? Se você tem uma padaria, se você tem um mercadinho, se você tem uma borracharia, se você tem uma oficina, não importa, um escritório de contabilidade, você precisa é a primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu cliente e tentar fazer com que o seu produto, aquilo que você tem, se encaixe perfeitamente naquilo que a pessoa espera. Então, assim, muitas vezes não dá para você tentar vestir uma camisa M num cara que veste GG, por exemplo. Não é isso. Então, todo produto que você tem, tudo aquilo que você oferece para o cliente, ele tem que ser de acordo com o que o cara está esperando, senão ele vai buscar isso em outro lugar. Então, o marketing ele serve para isso, para criar esse relacionamento, para entender o cliente, para oferecer a melhor solução para você vender. Para isso que o marketing serve. Aí você me pergunta, mas como que eu vou colocar isso em prática na minha loja? Como que eu vou fazer com que a minha borracharia, ou a minha oficina mecânica, ou eu como um marceneiro, um serralheiro, vou fazer com que tudo isso seja, que eu consiga colocar tudo isso em prática para os clientes me procurarem, para eu mostrar o meu trabalho? Tem como você fazer isso. Você precisa, claro, entender o seu cliente, ver o produto que você está oferecendo no momento, se ele está de acordo, se não está, se você está mirando nas pessoas certas, porque também tem isso, às vezes as pessoas elas querem vender para um tipo de público, mas eles não conseguem vender, tá? Porque o produto, no caso, ou o serviço, ele se adapta a um outro tipo de cliente. Então, assim, de repente, supomos que você tem uma horta, tá? E você queira vender, né? Você tem uma produção muito grande, então você não quer vender ali só no varejo, você quer vender para algumas pessoas ali, lanchonetes, né? Restaurantes, algo do tipo assim. Mas o seu foco, por exemplo, é vender para o McDonald's. Pô, você pode até tentar, tá? Mas
vai ser difícil, né? Porque os caras têm um fornecedor próprio, eles distribuem para dezenas, centenas, milhares de restaurantes, então tem os locais certos. Mas isso não quer dizer que você não possa mirar nessa questão. Mas assim, no momento que você não tem com a produção que você tem, como você atingir um cliente como esse? Você não sabe nem como você vai chegar para vender num cliente como esse. Então assim, adapta o seu negócio àquela realidade. Então assim, poxa, eu quero vender as minhas verduras ou a minha produção aqui, eu quero vender para os restaurantes da minha cidade. Ok, então você vai fazer o quê? Você vai pensar, pegar esses restaurantes e você vai fazer tudo que você quiser para vender esse produto seu, você vai fazer direcionado para esses caras. Então você vai pensar nele lá. Como você vai atingir esses caras? Você vai chegar pessoalmente? Você vai fazer um anúncio? Você vai falar com quem? Quem são os caras do restaurante? É um comprador? É o dono? É um gerente? Quem faz esse tipo de compra? Quem toma esse tipo de decisão? Então tudo isso tem a ver com a estratégia que você vai utilizar para você colocar em prática, né? Então, a estratégia, eu não sei se você sabe, mas a estratégia é uma coisa, a tática é a outra. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, então talvez falando dessa maneira você vai entender qual é a diferença de estratégia e de tática. A estratégia é o quê? É como se fosse assim, um treinador de uma equipe, ele identificou ali dentro de um adversário que ele vai jogar, que existe uma possibilidade ali de jogar pelo lado esquerdo, porque o jogador do lado do outro time que joga daquele lado não é muito bom na marcação. Então o cara é meio fraquinho, meio ruim e tal. Então o que é a estratégia? Olha, a gente vai jogar por aquele lado, tá? A gente vai jogar pelo lado esquerdo do nosso ataque. Vai ser ali que a gente vai focar para tentar fazer o gol, vai chegar por ali, porque o cara é fraco, né? O cara que vai marcar ali, ele é fraquinho, ele não é legal, cara. Então o que acontece? Isso é estratégia. Agora a tática, como que as pessoas... A tática é isso, é o como. Como que você vai fazer? É só o treinador falar assim, olha, joga por lá que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então o que ele vai fazer? Olha, esses três aqui que jogam desse lado do campo, é o X, o Y, o Z, ou então é o Zé, o Manuel e o Ricardo. Olha, é o seguinte, a bola tem que cair no pé sempre do Ricardo para ele tocar para o Zé para lançar para o Manuel. É a hora que lançar que ele vai entrar dentro da área para fazer o gol. Vamos tentar fazer essa jogada sempre, uma hora vai dar certo. E é isso, a tática é isso, é o como. Então a estratégia é o que você vai fazer, você vai jogar por aquele lado do campo, e o como, que é a tática, é o como você vai, os caras que vão executar aquilo ali. No marketing é a mesma coisa. Se você quer chegar num dono de restaurante, por exemplo, para vender a verdura que você produz, você precisa pensar como que você vai chegar nesse cara, né? Não é simplesmente, às vezes, bater lá na porta dele e tentar, né? Você não sabe nem quem é o cara, então, de repente, você precisa de mais informações, você precisa ligar para alguém, você precisa ir um dia lá e conversar talvez com um garçom para ver como é que funciona, enfim. São muitas as estratégias, são muitas as táticas que você pode usar, mas eu só gostaria de, nesse vídeo, fazer com que você entenda como é que funciona todo esse processo, para que você consiga, de fato, fazer algo que seja bom, que tenha um objetivo e que você consiga atingir esses objetivos de maneira muito mais clara, muito mais fácil, pensando, tendo um foco naquilo ali, porque senão fica aquele amontoado de vontade, né? Você morre de vontade de fazer as coisas, você quer fazer as coisas, você acha que ali na base da força, da empolgação você vai conseguir, e não é bem assim que funciona. Então a gente tem que pensar um pouquinho, tem que colocar o papelzinho ali em cima da mesa, pensar como que a gente vai fazer tudo isso, né, da melhor maneira, como a gente vai falar. A maneira como eu falo com você agora pode ser diferente de quando eu falo com outras pessoas, tá? Se eu for vender o meu produto, talvez eu fale de uma maneira diferente. Aqui eu estou falando mais abertamente, né? Uma coisa assim, mais informal, tô né? Falando ali para você como é que funciona o negócio, mas existem momentos que a gente fala de uma maneira diferente, existem locais que a gente fala de uma forma diferente. Então, assim, tudo é marketing. No final das contas, tudo é marketing. Então, se você tiver isso na cabeça, você vai entender que tudo que envolve o seu negócio faz diferença, vai fazer com que você atinja ou não os seus objetivos, o atendimento, o produto, a forma como você coloca na prateleira, o preço que você está cobrando no momento, se você faz uma promoção para as pessoas verem que tem alguma coisa diferente ali ou não, tudo isso importa, tudo isso é marketing. Então tenha isso sempre em mente, que isso importa,
que marketing é tudo que envolve o seu negócio e que você precisa de fato entender como isso funciona para você vender mais. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, pode mandar um e-mail para mim que a gente vai conversar, tá? Então, essa foi uma aula explicativa, muito simples de conceitos relacionados ao marketing e que você precisa entender como é que funciona para você pensar lá na frente. Então, procure informações, procure ler sobre isso, procure ver outros vídeos, outras pessoas falando desse mesmo assunto, para você ir cada vez entendendo melhor como é que tudo isso funciona, para que você consiga, de fato, colocar no seu negócio algo que seja bom, algo que seja lucrativo, né? E quanto mais esforço você fizer, mais ele seja direcionado para os seus objetivos. Não só aquela coisa maluca de fazer por fazer. Não, faça, mas faça bem feito, faça pensando naquilo que você vai fazer, se planeje, pense que as coisas no final dão certo.